Senhor. Amados irmãos, amigos queridos, que a boa mão de Deus esteja sobre a vida de cada um dos irmãos, dos amigos, onde quer que os irmãos estejam, onde quer que os amigos estejam. Você certamente louvou a Deus conosco, e certamente você se emocionou no louvor ao Senhor. Certamente você percebeu como Deus é bom, como Deus é grande, como Deus é poderoso. E não há como a gente não se sentir pequeno diante dele e indigno também diante dele, em razão da nossa natureza pecaminosa. Embora salvos e regenerados pela fé em Jesus, nós sentimos a nossa indignidade diante de Deus, a nossa pequenez diante dele, e sentimos quanto precisamos crescer em santidade. Deus, pois, meu querido amigo, meu irmão, abençoe a sua vida agora na sua casa, onde você estiver. Desejo ler Apocalipse capítulo 4, verso 11 e Colossenses capítulo 1, verso 16. Repetindo o texto, Apocalipse 4 é o último livro da Bíblia, verso 11, e Colossenses um pouquinho atrás, capítulo 1, verso 16. Diz assim Apocalipse: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Paulo aos Colossenses, falando sobre Jesus, no verso 15 ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E o verso 16: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Irmãos, que Deus aplique a sua palavra às nossas vidas. Não vou falar sobre nenhum herói da fé do Velho Testamento relacionado em Hebreus capítulo 11, mas me inspiro na vida deles, na santidade deles, para dizer que nós fomos criados e recriados e existimos para agradar a Deus, como eles também. Aquela galeria de homens e mulheres do Velho Testamento, relacionada em Hebreus capítulo 11, aqueles homens e aquelas mulheres viveram pela fé, viveram para agradar a Deus, e como eles, nós fomos criados também para agradarmos o nosso Deus. Nós fomos também recriados em Cristo Jesus pela fé, quando tivemos os nossos pecados perdoados e recebemos Jesus como Senhor e Salvador pela fé. Então nós que já havíamos criado e que existíamos e que estávamos sendo preservados por Deus para viver para Ele,
fomos recriados em Cristo Jesus. E Deus nos tem preservado, e nós existimos para agradar o nosso Deus, ou para agradarmos o nosso Deus. Meus irmãos, meus amigos queridos, Deus criou tudo para a glória dEle, criou tudo para Ele, e eu me alegro em dizer que foi para nós também. Ele criou todas as coisas e no final Ele criou o homem. Tudo que Ele havia criado antes de criar o homem, era para Ele, mas era para nós também. Ele criou para nós. Tudo Ele fez por amor. Criou tudo para a glória dEle, inclusive nós, os homens, os seres humanos. Deus nos fez, nos salvou em Cristo Jesus e nos preserva para o prazer dEle, para a satisfação dEle. Então eu preciso pensar nisso. Eu preciso viver para dar alegria, proporcionar prazer ao meu Deus. Eu preciso viver para a satisfação de Deus, satisfação do meu Deus. A gente sabe que isso é verdade, que tem que ser assim mesmo, mas nem sempre a gente pensa nisso, não é? A gente precisa pensar mais nisso. Nós existimos para a glória de Deus, para a satisfação de Deus. Tudo que Deus criou é para a satisfação dEle. Dar satisfação a Deus e viver para Ele, para o prazer dEle e para agradá-lo, deve ser o propósito principal de nossas vidas. Todas as pessoas precisam viver com esse propósito. Certamente há muita gente que nos ouve agora, que está online conosco, que não está vivendo ainda assim, para a glória de Deus, com esse propósito principal, de agradar a Deus em tudo o que faz. Deus espera isso de mim e de você. Deus espera isso de mim, que eu viva para Ele, para agradá-lo, para dar prazer a Ele. Ele espera isso de mim. Ele não se surpreenderá se eu não o fizer, porque Ele me conhece, mas Ele sabe que é possível fazer, porque Ele mesmo me capacita para isso. Quando Ele me recriou em Cristo pela fé, quando eu nasci de novo para uma nova vida, para uma nova e viva esperança, eu nasci para isso. Deus estava me preparando, me habilitando para viver com esse propósito, o propósito de agradá-lo. Então Ele nos preserva com esse propósito. Ele cuida de nós com esse propósito. Ele não se esquece de mim nem de você, Ele cuida de nós. Ai de nós não fosse o cuidado de Deus, não é? E Ele nos cuida com esse propósito. Ele cuida de nós com esse propósito, para que nós o agrademos. Ele nos gerou de novo, como eu disse, em Cristo Jesus, com esse propósito, para vivermos para Ele, para a glória dEle. Eu não sei se você percebeu como nós podemos ser importantes para Deus. Ele espera isso de nós, e nós vivemos para isso, para a glória dEle. Como somos importantes para Deus. Essa importância que nós temos diante de Deus, como servos dEle, como crentes regenerados para servi-lo e adorá-lo, essa importância que nós temos, ela passa a existir a partir do momento que Ele nos recria em Cristo. Humildemente, entretanto, nós precisamos compreender, embora sejamos importantes diante de Deus, quando cumprimos o propósito que Ele tem para nós, nós precisamos compreender que somos pequenininhos diante dEle,
Pequenininho parece ser menor do que pequeno, não é? Nós somos pequenininhos diante de Deus. Deus é grandioso, todo-poderoso, maravilhoso, não é? Como somos pequenininhos diante dele, e como ele nos ama, como ele exerce misericórdia sobre nós. É por isso que a gente continua existindo, mesmo sendo pequenininho e indignos de estarmos diante dele. Então, nós podemos ser importantes diante de Deus. A gente se reveste dessa importância em Cristo Jesus, quando somos salvos. Mas a partir daí, ninguém mais que nós reconhece a sua pequenez e a sua indignidade diante de Deus. Mais importantes, precisos, preciosos e amados, quando procuramos agradar a Deus. Então nós somos mais importantes, preciosos e amados de Deus, quando procuramos agradá-lo. Dar prazer então a Deus é o que nós podemos chamar de adoração. Dar prazer a Deus é o que nós podemos chamar de adorar. Tudo o que fazemos, irmãos queridos, que é do agrado de Deus, é adoração. No culto, por exemplo, presencial, quando estamos todos reunidos, e mesmo online, como estamos aqui, tudo que fazemos é adoração. Eu sair de casa para vir para aqui já é adoração a Deus. Eu posso imaginar como Deus ficou feliz ao me ver sair de casa e vir aqui para o templo. Foi um ato de adoração de minha parte. E antes de sair, quando me preparei para vir, quando eu estava estudando a Bíblia, escrevendo as coisas que estou falando aqui, era adoração a Deus. Eu espero que tudo que fez nesse dia tenha sido agradável a Deus e tenha sido um ato de adoração a Deus. Então é bom a gente pensar nisso. Será que tudo que a gente fez nesse dia foi um ato de adoração a Deus? Me lembro de uma irmãzinha muito humilde, crente, e que ela falava comigo: pastor, eu não coloco uma panela no fogo sem dar graças a Deus. Como eu admirava aquela irmãzinha. E era verdade. E há muitas pessoas assim, que agem desse modo, nada fazem sem dar graças a Deus, sem buscar a direção de Deus, e tudo que fazem é para adorar a Deus, é um ato de adoração. Irmão, a gente precisa viver assim, né? É difícil, né, viver assim, mas não é impossível. O homem foi criado e existe para adorar. Deus nos fez para adorá-lo. O homem não existe para outra coisa senão essa: adorar a Deus. Como Deus se alegrou em criar tudo e criar o homem, Ele encerrava cada dia examinando o que havia feito. É uma coisa boa para a gente fazer também, né? Encerrar cada dia examinando o que nós fizemos. Será que tudo que eu fiz hoje foi um ato de adoração a Deus? Deus criava do primeiro ao sexto dia e Ele terminava o dia dizendo, a narração histórica da criação diz lá: e viu Deus que era bom. Cada dia Deus testava assim, e viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era bom. No capítulo 1 de Gênesis você pode ler isso lá. E no sexto dia, quando terminou a criação, inclusive o homem também, no sexto dia, Ele havia criado tudo, inclusive o homem. E a expressão lá é diferente. E viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era tudo muito bom. Então não era simplesmente bom, era tudo muito bom.
E eu me alegro em perceber que nós estávamos presentes ali. Ele já havia criado o homem, e criou o homem muito bom. Até que um dia o homem passou a não ser tão bom mais, né? A ponto de Jesus dizer que bom é só um, que é Deus. O homem pecou contra Deus. Mas, irmãos, Deus nos recriou em Cristo, e nós somos restaurados para o louvor do seu nome. Nós somos restaurados em Cristo para adorar o nosso Deus. A adoração, então, é um impulso universal posto por Deus dentro de nós, no nosso ser. Deus nos fez para isso, para adorá-lo. De modo que o homem está sempre adorando algo ou alguém. Ele existe para adorar. Quando não conseguimos adorar a Deus, sempre achamos um substituto, ainda que sejamos nós mesmos. A gente precisa se voltar para o Senhor, para o nosso Deus, não é? Procurar conhecer Deus, examinar a palavra, buscar comunhão com Ele, para sermos restaurados para o louvor da glória dEle. Deus nos fez assim. Deus nos fez adoradores, porque Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus continua procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, quando eu pensava nisso aqui, quando eu pensava que Deus criou o homem para ser um adorador, para adorá-lo, eu estava pensando, há quanta gente que não adora a Deus, não é? Quanta gente adorando outras coisas, a si próprias, o trabalho, a fama, o dinheiro, não é? Quanta gente perdida sem Jesus, sem saber que existe para isso, para louvar a Deus, para agradar a Deus, para adorar a Deus. Todos os homens existem para isso, e eles não sabem disso. Irmãos, e quando Deus nos restaurou em Cristo, nos salvou em Cristo pela fé, Ele nos deu essa missão, de falarmos ao mundo inteiro, a todos os homens: você existe para agradar a Deus, você existe para adorar a Deus. Todos precisam saber disso, e todos deveriam adorar a Deus. Irmãos, cabe então à igreja do Senhor Jesus, a nós que adoramos a Deus, que vivemos para a glória de Deus, a nós que procuramos fazer tudo para agradar a Deus, como faziam aqueles homens relacionados em Hebreus capítulo 11, cabe a nós, irmãos, levar o mundo a adorar a Deus. Se eles não adoram por si próprios e porque não chegaram ainda à conclusão de que existem para isso, eles precisam, irmãos, no mínimo, adorar a Deus ao ver a luz de Deus brilhar em nossa vida. Então, você que é salvo por Jesus, você que já foi restaurado para a glória de Deus, você que é crente em Jesus, membro da igreja do Senhor Jesus, nós precisamos, eu disse você, mas eu quero me incluir, nós precisamos, irmãos, dar um bom testemunho, não é? Como Jesus mandou em Mateus capítulo 5, verso 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então nós glorificamos a Deus, nós vivemos para agradar a Deus, e com o nosso testemunho nós levamos as pessoas a glorificarem a Deus também. Seria bom que as pessoas que glorificam a Deus por percebê-lo em nós, não glorificassem por pouco tempo, não é? Um momento passageiro de glorificação da parte deles a Deus, mas que vendo-nos e vendo a luz de Deus em nós, fossem levados a Jesus para a salvação, e a partir daí vivessem para louvar a Deus sempre. A adoração, irmãos, não é parte da nossa vida, mas a adoração é
toda a nossa vida. Há 2 salmos interessantes que eu gostaria de ler. Salmo 34, verso 1. Salmo 34, verso 1. E 146, verso 2. Eu vou ler o 146, verso 2, que eu encontrei primeiro aqui. Salmo 146, verso 2. Eu estou dizendo que a adoração não deve ser só parte de nossa vida, mas deve ser toda a nossa vida. O verso 2, Salmo 146. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. É assim. Toda a nossa vida deve ser de adoração. É modo de viver. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. A gente precisa fazer assim, irmãos. Não é impossível. Eu sei que você faz, mas continue fazendo, e você será certamente muito abençoado. Salmo 34, verso 1 diz lá: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmo 34, verso 1. Eu repito a leitura: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente em minha boca. Meus irmãos, nós somos então criados e recriados em Cristo para agradarmos o nosso Deus. Não temos, irmãos e amigos, por que relutar em agradar a Deus. Eu quero dizer apenas uma coisa que deve nos levar a agradar a Deus, em tudo, sempre. E o que eu quero dizer está em Atos 17, verso 25, parte B. Atos 17, verso 25, parte B. Diz o seguinte: Paulo está falando de Deus aqui, tá, irmãos? Ele dá uma aula maravilhosa de teologia aqui. E no verso 26 ele diz, ele está falando da criação do mundo, Deus criando o mundo. Verso 25, perdão. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Ele está falando de Deus. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as... Ele está dizendo que Deus é autossuficiente, é independente, Ele não precisa de nada nem de ninguém, mas Ele é Deus e Ele deseja ser adorado e servido por nós. Então Paulo diz que Deus dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. É o verso 25 de Atos, capítulo 17. Irmãos, isso deve nos levar então a vivermos para a glória de Deus. É Ele que nos dá todas as coisas. Ele nos criou, a gente existe porque Ele nos criou. A gente está vivo porque Ele nos preserva, nos abençoa com trabalho, com saúde e com misericórdia. Comparando esse texto aí com Romanos 8, verso 32, e eu gosto de ler também, falar o 31, eu sei de cor. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Interessa-me o verso 32, para mostrar, irmão, que Deus nos dá todas as coisas, e o fato de tudo que nós temos e somos, a gente recebe de Deus. Isso é suficiente para nos levar a vivermos para agradar a Deus. Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, é o verso 32 de Romanos 8, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Paulo está dizendo que Deus em Cristo nos dá todas as coisas.
Quando Paulo diz todas as coisas, ele se refere à bênção maior, à bênção da salvação. E a bênção da salvação é tão grande que todas as outras a acompanham. É por isso que Paulo diz isso, que em Cristo Deus nos dá todas as coisas. Meu amigo, meu irmão, quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você recebe tudo, você está habilitado, pronto para receber tudo que Deus tem para você, a partir da maior de todas as bênçãos, a bênção da salvação. O autor aos Hebreus diz lá: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ela é tão grande, tão mais importante que todas as outras, deve vir em primeiro lugar com relação às outras. Ela é tão grandiosa que todas as outras a acompanham. E Paulo então ensina que em Cristo Deus nos dá todas as coisas. Eu estou dizendo que o fato de Deus nos dar todas as coisas é suficiente para nos levar a vivermos para agradar a Deus, para darmos prazer, para darmos alegria ao nosso Deus. Ainda em João 3, verso 27, é interessante o que está escrito aqui, irmãos. João diz lá, João 3, verso 27, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Eu estou dizendo que é Deus que nos dá todas as coisas. E João aqui diz que desce das alturas, não é? Desce do céu, vem de Deus todas as coisas. João 3, verso 27, você pode examinar depois lá. Então, irmãos, o fato de Deus nos dar todas as coisas é suficiente para nos convencer que devemos viver para agradá-lo. Irmãos, o que eu acho interessante aqui, irmãos, que quem disse isso foi João Batista, irmãos. João 3, verso 27, foi João Batista, o último dos profetas, que disse. Eu até repito, como eu gosto de saber que foi João Batista que disse isso: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Ainda em Tiago 1, verso 17, irmãos. Tiago, aqui não foi Paulo, que o autor é Tiago mesmo, o irmão do Senhor Jesus, né? Ele diz lá no verso 17, Tiago 1: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, desce do Pai das luzes. Irmão, Jesus é maravilhoso, né? Sabendo que é Deus que nos dá todas as coisas, Ele manda então a gente pedir. Então peçam a Deus, se é Ele que dá todas as coisas. Jesus falou, peçam então a Ele. Ele mandou pedir, irmãos, a Deus. E Ele dá orientações sobre como devemos pedir. E aí Mateus, eu já vou encerrar, tá, irmãos? Mateus capítulo 7, verso de 7 a 11, diz assim: é no Novo Testamento, se alguém porventura estiver procurando comigo, vai achar até antes de mim, né? Achei. Mateus 7, de 7 a 11. Jesus dizendo assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. É Jesus que está mandando, hein? Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, e ao que bate se abre. Aqui ele fala do prazer que Deus tem de nos dar coisas. E ele diz: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Aí, comparando o Pai Celestial com o Pai Terrestre, ele diz: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então, irmãos,
Jesus manda a gente pedir. Se é Deus que nos dá todas as coisas, se é em Cristo, se é em Jesus que Deus nos dá todas as coisas, Jesus manda pedir. Como eu li ali, ele manda pedir em nome dele, em nome de Jesus. É no capítulo 14, verso 13 de João, que ele manda pedir em nome dele. João 14, verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, não são palavras de Jesus, mas são palavras de quem aprendeu com Jesus e ouviu de Jesus isso. Ele manda que nos submetamos à vontade dele quando lhe pedirmos alguma coisa. Quando pedirmos alguma coisa a Deus, em nome de Jesus, que o façamos submissos à vontade de Deus. Que Deus nos dá todas as coisas, mas aquelas que serão boas, que nos farão bem. Em 1 João 5, verso 14, que João diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, quando você ouvir alguém dizer que Deus dá tudo que você pedir, seja lá o que for, você precisa se lembrar disso aqui. A vontade de Deus é soberana. Ele não vai te dar aquilo que não vai ser bom para você. Ele vai te dar o que será extremamente bom para você, como fazem os nossos pais, que sabem dar boas coisas a nós, os seus filhos. E ele manda pedir através da oração, irmãos. Mateus 21, verso 22. Jesus manda pedir através da oração. Mateus 21, verso 22. Está escrito lá, Jesus nos orientando. Ele diz o seguinte: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Tem a ressalva de 1 João capítulo 5, verso 14, sobre a soberania, sobre a soberana vontade de Deus. Irmãos, é preciso pedir crendo também. Se você vai pedir alguma coisa a Deus, e é preciso pedir mesmo, porque Ele que tem tudo para nos dar, você precisa pedir crendo. E é Tiago que vai falar no capítulo 1, versos 6 e 7. Você precisa orar ao Senhor pedindo aquilo que você precisa, que você deseja, mas você precisa pedir crendo, crendo que vai receber. Tiago 1, versos 6 e 7. Tiago é muito enfático aqui, dizendo o seguinte: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Verso 6: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Então é pedir com fé. E finalmente, irmãos, nós temos que orar ao Senhor, buscar bênçãos de Deus, e Ele tem bênçãos muitas para nós, em obediência, irmãos, e procurando agradar a Deus, obedecendo os mandamentos à vontade dEle, e ter no coração o desejo de agradá-lo. Isso é essencial para que Ele diga sim e nos dê aquelas coisas que nós precisamos e que estamos pedindo. 1 João capítulo 3, verso 22, ensina isso, e diz o seguinte: qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, se você vive para agradar a Deus, como crente em Jesus, você pode orar e pedir a Deus aquilo que você precisa, e Ele dará, segundo a vontade dEle. Ele dará, porque você obedece à vontade dEle, à palavra dEle,
e você procura em seu coração agradar a Deus em tudo que você faz. Deus abençoe a sua vida, Deus capacite você, Deus nos capacite, irmãos, para vivermos para a glória dEle, para agradá-lo, e certamente nada há de nos faltar. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos orar. Irmão Wellington, antes, tem algo a dizer? É só informação, irmãos, que o irmão Afon, informação passada pela irmã Josinéia, o irmão Afon já fez a cirurgia, está passando bem. E continuamos também orando pela irmã Edna, que foi de nossa igreja, que está internada na Unimed, necessita também das nossas orações. E o pastor que ore. E nós vamos orar encerrando essa parte aqui, e vamos continuar mais uns minutinhos orando. Nós temos alguns pedidos de algumas pessoas, não é? Como sempre acontece às quintas-feiras, nós permanecemos um pouquinho aqui no final, em oração ao nosso Deus. E hoje a gente aprendeu que eu preciso orar mesmo, né? E pedir a Deus as coisas, e pedir com fé, e com o desejo de agradar a Deus. Se Ele percebe que há em nosso coração o desejo de agradá-lo, Ele atende com muito prazer. Vamos orar então. Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra que lemos, que abençoa a nossa vida nesta noite, ó Deus, e que nos prepara para termos uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de oração. Ó Deus, obrigado pelas orientações que Jesus nos dá, que Tiago nos dá, que João nos dá, mas sobretudo Jesus, que garante que podemos pedir ao Senhor em nome dEle, e que o Senhor nos atende e nos abençoa. Ó Deus, faze-nos humildes diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é soberano, que a Tua vontade é soberana, que o Senhor sabe o que é melhor para nós, e que as nossas orações são atendidas pelo Senhor em nome de Jesus, visando o nosso bem e nunca o nosso mal. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor não dá nada aos Teus servos que seja ruim, que seja mal, mas aquilo que segundo a Tua vontade é bom para nós. Ó Deus, às vezes o Senhor nos dá além daquilo que é necessário e imprescindível. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor é bom, o Senhor cuida de nós a cada dia. Ó Deus, coloca de modo inapagável em nossa mente e nosso coração o que nós aprendemos nesta noite, e ajuda-nos a vivermos para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.